Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 79, ação e reação, livro de Francisco Cândido Xavier, Alguns Recém-Desencarnados, capítulo 4. Pois, dando sequência, vamos voltar umas 3 linhas, mas antes, respondendo a um telespectador que entrou em contato conosco. Vejamos, nós não estamos aqui para convencer ninguém a nada, a aceitar, a não aceitar, até porque isso é uma questão de nível evolutivo, mas o que dissemos nos vídeos anteriores, eu não posso voltar atrás e dizer que me equivoquei, porque voltar atrás e dizer que equivoquei, isso seria o mesmo que abjurar nosso Senhor Jesus Cristo. Seria o mesmo que abjurar Deus. E quando nós assumimos essa responsabilidade, eu posso dizer ao telespectador, e principalmente a esta pessoa que nos solicitou maiores informações, eu posso dizer que nós nos comprometemos com a verdade. Caso contrário, não estaríamos aqui. Então, em momento algum, eu peço desculpa por eu ter dito o que disse nos vídeos anteriores com relação à questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 1. Quando Hippolyte Léon Denisard Rivail faz a seguinte pergunta aos bons espíritos. Vai lá no Livro dos Espíritos. Se o teu Livro dos Espíritos não for um livro apócrifo, porque existem muitos livros apócrifos por aí, vai estar escrito assim, ó. Que é Deus? E não quem é Deus. Pois essa colocação, esse termo, quem é falso. É que é Deus. E obviamente os bons espíritos, eles respondem da seguinte forma: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então, levamos ao conhecimento do telespectador, não com a intenção de convencer ninguém, e sim, levamos ao conhecimento do telespectador aquilo que nós já havíamos nos comprometido. Nós nos comprometemos com a verdade, pois nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Por isso nós não estamos aqui para agradar ninguém. Conforme dissemos nos vídeos anteriores, muitas pessoas, elas gostam de ouvir aquilo que as satisfazem e não aquilo
que elas precisam para a tua autorreforma. Então, aqueles que buscam em mim e que esperam em mim que eu passe a mão na cabeça desse ou daquela ou daquele, isso não existe mais. Vó Leontina passava muito a mão na cabeça de muitas pessoas que já fiquei sabendo por aí. Mas eu não tenho esse hábito. Cada um tem a sua personalidade. Então, o compromisso nosso é muito maior que ficar brincando de espiritismo. E nós não estamos aqui para brincar de espiritismo. Espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta mudança de hábito, de comportamento, de atitudes. E creio eu que essas pessoas que estão assim se opondo contra o que nós estamos dizendo, são pessoas que não têm conhecimento do espiritismo nenhuma. Não têm conhecimento. Porque aqueles que têm conhecimento, eles estudam, eles pesquisam, eles buscam saber, porque não existe pobreza maior. Não existe pobreza maior que a falta de cultura. A maior pobreza não é a falta de moradia, não é falta de alimento, não é falta de trabalho, de emprego, falta de dinheiro. Não. A maior pobreza é a falta de conhecimento. Pois a falta de conhecimento gera todo esse mal-estar na sociedade. Falta de emprego, falta de dinheiro, falta de alimento e por aí em diante vai desgraçando o mundo todo por falta de cultura, por falta de conhecimento. Então tivemos a oportunidade de dizer que ninguém na face da terra, vou repetir para esse telespectador, tivemos a oportunidade de dizer que ninguém na face da terra, na atualidade 2025, ninguém tem capacidade de compreender a questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ninguém tem condições de compreendê-la tanto quanto nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é que um telespectador buscou maiores esclarecimentos e inclusive nos pediu para que se eu não podia pedir desculpas porque eu havia me equivocado. Agora veja bem, nós precisamos ter conhecimento ou não precisamos? A cultura é tudo ou não é? Ou não? Então eu vou te fazer a seguinte pergunta, principalmente a esse telespectador. Ou melhor, você que tem o Livro dos Espíritos, vai lá na questão 886. Olha só para você ver. Na questão 886, você observa que aqui nós passamos praticamente, como se diz o termo na Terra, nós passamos mastigado para que as pessoas raciocinem. Nós passamos mastigado. Vai lá no Livro dos Espíritos, questão 886. Caridade e amor do próximo é o tema. Kardec ele faz a seguinte pergunta aos bons espíritos.
Olha o nível da pergunta. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Eu não vou terminar aqui, não, para me poder adentrar numa outra questão aqui. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade para você, telespectador? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade para você, telespectador? Veja bem, se Hippolyte Léon Denisard Rivail tivesse formulado esta pergunta desta forma, ele teria falhado. Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele teria falhado se ele tivesse formulado essa pergunta da seguinte forma: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Ele teria falhado. Aí você pode me perguntar assim, mas por que ele teria falhado? Porque na íntegra, essa pergunta, observe lá no livro dos Espíritos teu, se não for um livro dos Espíritos apócrifo, vai estar escrito assim, ó. Olha a pergunta. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? O que Kardec está querendo dizer aqui? Que a forma como Jesus entende caridade não tem nada a ver conforme a forma conforme nós entendemos. Pois eu te faço essa pergunta. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade para você? Para mim, para nós. Por que eu estou dizendo isso? Essa pergunta aqui, ela é tão elevada tanto quanto a questão de número 1 do Livro dos Espíritos. Agora eu posso dizer aqui, ó, olha só. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Como a entende Jesus, aqui na Terra, apenas um ser entende o verdadeiro significado da caridade conforme Jesus entende. Apenas um ser. E quem é esse ser? Quem é esse ser? Apenas Mãe Maria Santíssima. Mais ninguém. Conforme Kardec formulou a pergunta aqui, só a Mãe Maria Santíssima para compreender caridade conforme nosso Senhor Jesus Cristo a entende. Então veja bem, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Kardec não formulou a pergunta, como entende nós a humanidade? Não. Porque se ele tivesse feito essa colocação, ele teria falhado. Ele quis mostrar que existe uma escala, existe uma separatividade, existe uma diferença em tudo aquilo que o Cristo é com o que nós somos devido ao nosso nível evolutivo.
É a mesma questão do livro é a questão número 1 do livro dos Espíritos. Apenas Jesus compreende a primeira pergunta do livro dos Espíritos, apenas ele. Mais ninguém. E esta pergunta aqui de Kardec: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Apenas Maria Santíssima entende o verdadeiro sentido dessa palavra caridade, conforme Jesus a entende. Pois veja bem, os bons espíritos respondem: olha, observe só para você ver como Jesus entende o sentido da palavra caridade. Olha como Jesus entende o sentido da palavra caridade. Benevolência para com todos. Aí eu te faço aquela pergunta: será que nós somos benevolentes com todos? Não. Benevolentes com todos, apenas Jesus. E Mãe Maria Santíssima, que consegue compreender o sentido da palavra caridade, conforme entende nosso Senhor Jesus Cristo. Só ela consegue compreender o Cristo. Nós não conseguimos compreender o Cristo nesse exato momento aqui. Benevolência para com todos. Aponte-me um indivíduo na face da terra que é portador de benevolência para com todos 100%, conforme nosso Senhor Jesus Cristo. Aponte-me. Acredito que você não vai conseguir apontar ninguém. Benevolência para com todos. Benevolência plena. Veja bem, existe diversos grupos na Terra trabalhando com indulgência, benevolência, você entendeu? Não desfazendo, mas é preciso entender, benevolência para com todos, 100% é só Jesus. Existem muitos grupos fazendo o que pode, de acordo com o nível evolutivo que tem, que possui. Mas é preciso não confundir a nossa benevolência com a benevolência do Cristo. É preciso não confundir. E é justamente pelo fato de nós mal interpretarmos, ou pelo fato de muitas seitas religiosas a interpretar negativamente, que a humanidade encontra-se na baia. Benevolência para com todos. Isso é a resposta dos bons espíritos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Agora eu te faço mais uma pergunta. Aponte-me uma pessoa na face da terra que é portador de indulgência
para com as imperfeições alheias 100%, conforme nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe. E é justamente por nós dizermos assim, é justamente por eu dizer isso, que às vezes as pessoas apedrejam. Mas não tem problema. Nós não estamos aqui para convencer ninguém, nós estamos aqui para mostrar. Aquele que quiser estudar e raciocinar, que estude e que raciocine. Aquele que não quiser, que continue na baia. Aquele que não quiser, que continue no cabresto. Ora, pois acostumaram, né? Acostumaram ao conforto da baia, acostumaram a aguinha fresca ali na baia, o feno, uma raçãozinha de vez em quando, um veterinário de vez em quando, acostumaram. Então é óbvio que quando ouve o que nós estamos dizendo aqui, é lógico que eles vão sair na agressão mental e verbal. É lógico. Ora, porque essa é a muleta que muitas pessoas têm. Essa é a muleta que muitas pessoas possuem. Quando a pessoa percebe que ela não consegue subir os degraus todos que ela faz, ela passa graxa nos primeiros degraus para que as outras pessoas também não consigam chegar no topo, porque toda vez que a pessoa tenta subir, ela escorrega na graxa. Você entendeu a mensagem? É a inveja. Em vez de estudar, não. Eu não estou a fim de estudar, eu estou a fim de apedrejar. Eu estou a fim de permanecer na inveja. Ora, isso é a escolha das pessoas. Agora pode ter certeza que eu não fiz essa escolha. A minha escolha é permanecer, depois que assumi essa responsabilidade, a minha escolha é permanecer do jeito que eu me encontro e tentando mostrar mais ainda. Exigindo? Não. Então veja bem, da mesma forma que eu não exijo, que eu não cobro, mas ao mesmo tempo eu dou àqueles ignorantes o direito de apedrejar à vontade os trabalhos nossos. Então, por exemplo, aqui, ó, indulgência para com as imperfeições alheias. E por último, perdão das ofensas. Será que existe na face da terra um ser humano que no nível evolutivo em que se encontra pode bater no peito e dizer: eu perdoo 100%. Eu o perdoei 100%. Será que existe na face da terra? Eu posso te dizer que também não. Na face da terra, na atualidade 2025, não. Não, 1000 vezes não. Perdão das ofensas? Ora,
pois o ser humano ainda não aprendeu a conhecer a si próprio. Pelo fato dele não ter aprendido a conhecer a si próprio, encontra-se aí a dificuldade de perdoar o teu semelhante. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o Mestre esteve na Terra há mais de 2000 anos atrás e disse, abreviando a história, aqueles que estiverem sem nenhum pecado que atire a primeira pedra. Tudo bem, pois naquele momento todo mundo foi embora, permanecendo ali naquele local apenas o Mestre e aquela nossa irmã meretriz. Foi até ela, ninguém te apedrejou, minha filha? Não, Mestre, pois muito menos eu. Vai e, de futuro, não peques mais. Mas não é isso que nós vemos na atualidade. Quantos milhões de pessoas julgam, apedrejam e apontam o defeito alheio 1 milhão de vezes do outro. Parece que as pessoas se transformaram em, vamos dizer, detetives alheios dos outros, em questão de analisar a personalidade do outro, analisar as atitudes do outro, analisar o comportamento do outro, analisar a moral do outro, analisar o caráter do outro, enfim. A humanidade analisam tudo e todos, menos a si próprios. Então, você pode me dizer quem na Terra consegue perdão das ofensas conforme Jesus perdoou? Não existe. Não existe pelo fato da facilidade da humanidade em julgar, em apontar. Muito fácil perdoar. É facílimo perdoar. Desde o momento em que a pessoa deixe de apontar os defeitos alheios verbalmente e mentalmente. Porque veja bem, muitas pessoas às vezes não apontam o defeito dos outros verbalmente. Nossa, mas como a pessoa é feia. Nossa, como que essa pessoa está mal vestida. As pessoas não têm coragem de dizer a outra abertamente. Mas mentalmente, a pessoa está julgando, a pessoa está desejando, a pessoa está cobiçando. E por aí você entende por que muitas pessoas não gostam de mim? Por que muitas pessoas não gostam de mim e gostavam mais de nossa irmã Leontina? Porque o que eu digo, parece que a carapuça entra perfeitamente. Enquanto nossa irmã Leontina, nem carapuça não existia. Vamos ao próximo vídeo dar sequência.